Doutor Álvaro sempre com a gente no Band News Station. Doutor Álvaro, hoje, excepcionalmente, a gente falando aqui diretamente de Miami, né, acompanhando essa tragédia do prédio que acabou desabando aqui em Surfside. Mas, doutor, eu queria falar um pouco sobre a vacina da Janssen com o senhor. É uma vacina que está sendo utilizada aqui nos Estados Unidos, vacina de dose única, né? E agora no Brasil também algumas doses dessa vacina estão chegando. O governo americano, inclusive, acabou liberando 3 milhões de doses dessa vacina para o governo brasileiro. Eu queria que o senhor falasse, por favor, quais são as principais diferenças, qual é a importância dessa vacina, além de ser de dose única. Doutor, bom dia. Bom dia, Barão. Bom dia para Carla, para os ouvintes. Barão, é importante, é a quarta tecnologia de vacina no Brasil, né? É importante que a população entenda que é uma vacina, a única vacina do Programa Nacional em dose única. Essa vacina foi testada em vários estudos no Brasil, na África do Sul, estudos que mostraram uma eficácia com relação à prevenção, especialmente de forma grave, Barão. Existe essa tendência, acho que fique bem claro, de tentar comparar as vacinas, né? Primeiro que é bem a gente não recomenda que as pessoas comecem a achar que uma vacina é melhor do que a outra, né? Então, é importante a gente falar que é uma vacina segura, com poucos eventos adversos, né? Os estudos mostraram isso para a gente de forma muito clara. Uma reação local pode acontecer, febre, dor no local, mas isso acaba sendo algo muito pequeno e parece que pode acontecer com quem vai tomar essa vacina, né? Vacina que nos estudos mostrou uma proteção muito significativa para formas graves da doença, próximas aí a quase 90% depois de 28 dias de imunização, né? Também lembrar que a pessoa tomou a vacina, vai esperar 4 semanas aí mais ou menos para a construção de resposta imunológica. Então, não é para tomar a vacina e achar que está totalmente protegido depois dessa única dose, tem que esperar um pouco realmente. Então, a maior parte dos casos de proteção é depois desse período, né? Tem a característica de armazenamento bastante favorável, né? O produto pode ser usado a validade de 3 meses, quando abre a conservação entre 2 e 8 graus, até 6 horas, então dá mais versatilidade para a gente poder usar em locais com relação ao armazenamento, que era um problema para algumas outras vacinas. Os estudos mostraram proteção contra as variantes, né? O estudo da Janssen avaliou também a cobertura da variante beta da África do Sul, e também a variante P1, né? A gama lá de Manaus, nossa variante brasileira. Então, realmente é um momento importante, porque isso facilita a nossa logística de vacinação, porque é uma dose só, e é o que a gente tem que correr atrás, né, de vacinar todo mundo de uma forma mais rápida possível. Então, ter uma vacina de dose única é importante, já que essa pessoa não volta para tomar a segunda dose, já é considerada vacinada, e isso apressa o nosso grande objetivo, que é a cobertura vacinal rápida de toda a população aqui no nosso país. Deixa eu pedir para o senhor repetir, então, doutor, depois de receber essa primeira dose da Janssen, que vai começar a ser aplicada no Brasil, né, já chegou no país, e aí agora acontece a distribuição para diferentes cidades. Quanto tempo depois é que a pessoa pode, sei lá, de repente, relaxar um pouco com relação à máscara, abraçar de novo as pessoas conhecidas, né? Muito bom. Essa pergunta todo mundo faz, né, Carla? Depois de 3 a 4 semanas, que é uma vacina de dose única, você já vai ter treinado seu sistema imunológico com relação a produzir uma resposta de proteção. Mas a gente destaca ainda essa questão do cenário ruim aqui no Brasil da Covid. A gente teve ontem mais de 100 mil casos novos, né? O nosso número de óbitos não cai, essa média diária de quase 2 mil óbitos. Isso mostra uma intensa circulação viral. Então, depois de 4 semanas, obviamente, você vai ter um pouco mais de tranquilidade com relação a adquirir a doença. Mas ainda não é momento da gente relaxar em práticas de prevenção, né? Com relação a tirar máscara. É uma situação ainda bastante difícil que a gente vive na Covid-19 no Brasil. Vai lá, Carlinha. Não, eu queria saber se você estava com a gente. Doutor Álvaro, você falou na semana passada, se não me engano, que seria interessante a distribuição dessas doses para outras cidades que não as capitais, cidades onde há dificuldade de locomoção, dificuldade para as pessoas receberem a segunda dose. É importante ressaltar isso, né? Como é que o senhor colocaria ou faria essa estratégia de distribuição das doses pelo país? Olha, esse é um detalhe nevrálgico do nosso Programa Nacional de Imunizações, porque a gente tem um país de dimensões continentais, né? Obviamente, algumas áreas que seria muito interessante a gente pensar em ampliar o acesso inicial dessa vacina em locais onde é difícil a pessoa ir tomar a segunda dose, locais onde a gente tem um deslocamento mais complicado da população. Então, quando a gente monta esse programa de imunização no Brasil, seria interessante considerar essa questão
nesses locais de difícil acesso, a gente tentar priorizar vacinas de dose única, porque o grande problema de uma vacina de 2 doses é quando a pessoa não volta para tomar a segunda dose. A gente sabe, tem uns estudos que mostram de forma muito clara, Carla, que a primeira dose ela tem um nível de proteção, mas tem que tomar a segunda dose quando a tecnologia, no caso da Pfizer, Coronavac e AstraZeneca, que são vacinas em regime de 2 doses. Então a gente fica um pouco preocupado, até por aqui, esses índices que a gente viu recentemente de pessoas não indo tomar a segunda dose. E tem que entender por que a pessoa não vai tomar a segunda dose, né? Às vezes ela vai por medo, pode ter medo de ter evento adverso, às vezes ela vai porque é dificuldade de se deslocar, né? Então, nesse contexto, seria interessante pensar num planejamento estratégico que contemplasse a vacina da Janssen em locais mais complicados de pessoas tomarem segunda dose. Doutora, eu queria abordar um outro tema. Falei com o Barão um pouco mais cedo sobre essa coisa das máscaras, né? O Barão está fazendo a cobertura. Quem está acompanhando pelo YouTube percebe que o Barão está sem máscara, né? E as pessoas ali em Miami, todo mundo sem máscara. É até esquisito para a gente. Agora, Israel, que foi citado como exemplo global, né, de vacinação acelerada, deu um passo atrás com relação à utilização das máscaras, mas por causa do registro de novos casos. Queria te ouvir a esse respeito, se é preocupante e por que é que Israel voltou a fazer isso. É uma medida mega preventiva, né? Exatamente, Carla. A gente viu desde o começo da pandemia o exemplo de Israel com relação à imunização mais precoce da população, né? Uma cobertura vacinal de quase mais do que 55% da população recebendo as 2 doses de vacina de Covid na Israel, e eles realmente, num certo momento, pensaram nesse relaxamento aí das práticas de prevenção por uma circulação viral muito baixa, né? Eles tinham uma média de casos aí, menos de 20 casos por dia de Covid, e aí se estabeleceu um corte, né? Depois desse relaxamento, porque são 55% da população imunizada, não é aquela imunidade que a gente gostaria ainda de 80%, 90% para ter uma circulação menor. Aumentou a quantidade de casos. Nessa quinta-feira, ontem, eles tiveram mais ou menos 230 casos novos identificados aí pelas autoridades lá de Israel, e eles têm essa meta aí de, quando começa a aumentar, você dá alguns passos para trás. A gente sabe o papel da máscara para barrar a transmissão. Então é importante, porque no pior momento da pandemia lá em Israel, em janeiro, eles tiveram quase de 10 mil casos diários, né? Então, quando você vê o curso de uma pandemia, é assim que se faz do ponto de vista de saúde pública, olhar o que está acontecendo e fazer medidas que antecedem um contexto pior, né? Então, muitas vezes a gente errou no nosso planejamento estratégico aqui no nosso país por tomar medidas mais tardias. Então, é importante, sim, a gente olhar com cuidado. Mesmo lá, então, são 55% da população com 2 doses, eles ainda não têm um número que seria o número ideal para todo o globo terrestre, que é ter mais do que 80%, 90%. Então, isso serve para a gente de exemplo, no sentido da gente, ainda aqui no Brasil, a gente não pode discutir isso. Qual é a porcentagem de cobertura vacinal que a gente tem? A gente não pode pensar em 2 mil óbitos por dia, 100 mil casos ontem de Covid no Brasil por dia. Então, estamos muito distantes de pensar em começar a discutir retirada de máscara. Nossos esforços têm que estar centrados realmente para vacinar e para, nos locais onde a situação está mais difícil, até dar muitos passos para trás, né? Mas muito, muito interessante à medida que, do ponto de vista sanitário, você observar e monitorizar isso e dar passos para trás. Isso pode vir a acontecer, ainda não é 100% de imunização lá em Israel, né? E tem muita gente no Brasil que está louco para esse momento de poder tirar a máscara, né? Pessoas, inclusive, que já estão imunizadas, já receberam as 2 doses, seja da Coronavac, da AstraZeneca, né? Alguns que já começaram a receber da Pfizer, mas são realidades muito diferentes. Então, porque eu estou sem máscara aqui nos Estados Unidos, é porque houve uma liberação das autoridades de saúde, né? Não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça e falei, não quero mais usar máscara. Não é isso, doutor. Então, tem uma determinação, e aqui foi muito clara a determinação. Eu insisto que ainda você tem que usar máscaras em alguns ambientes, avião, metrô, por exemplo, ônibus em algumas cidades, mas isso depende de uma autorização de alguém que entende do assunto, né? De um médico, de um grupo, do Ministério da Saúde, doutor Álvaro. E o que acontece, Barão, no nosso país é uma realidade bastante heterogênea da Covid em vários estados, entre as próprias regiões aqui do Brasil. Os programas regionais de imunização estão diferentes. Tem cidade que vacinou mais, vacinou menos. A circulação de vírus é diferente. A taxa de ocupação nos leitos nas cidades também tem valores distintos. Então, a gente não dá para ter uma realidade, um plano nacional, sem levar em consideração essas variações regionais que a gente tem. O ideal seria que a gente realmente tivesse um caminho mais uniforme com relação à vacinação, às medidas, um direcionamento mais central de tudo que está acontecendo desde o começo da pandemia. Então, realmente uma situação ainda que a gente a máscara é uma peça do vestuário
prontuário nosso aí durante todo o ano de 2020, agora 2021 também, e a gente só vai conseguir realmente tirar a máscara de uma forma definitiva e segura, além de ter 2 doses, todo mundo quase vacinado com 2 doses, uma baixa circulação de vírus, né, e uma taxa de óbitos, de casos de ar muito baixa. E se por acaso, em algum momento, a gente tiver um recrudescimento, depois que cair, talvez a gente tenha que usar máscara de novo. Então, acho que é algo que... Você tem essa gavetinha de máscara, Barão, na sua casa? Tenho. Estou usando. Essa gavetinha de máscara, você deixa um espacinho para suas máscaras, que você vai usar bastante ainda durante o ano de 2021. Ontem eu fiquei bravo, inclusive, doutor, depois que terminou todo o trabalho aqui, já era tarde para burro, eu acabei perdendo uma máscara que eu trouxe, que eu vim desde Nova York, cheguei com mala e cuia aqui pro acidente, ela acabou caindo no caminho. Ainda bem que eu trouxe mais máscaras aqui, porque para entrar no avião eu preciso usar máscara, enfim, é a realidade que mesmo imunizado vai continuar. Eu vou encomendar umas máscaras para você aí, a máscara de time de basquete, assim, você vai trazer para mim. Tá bom, combinado. Vai demorar um pouquinho, doutor, vai demorar um pouquinho para voltar. Um pouquinho, né, Barão? Doutor, grande abraço para o senhor mais uma vez, muito obrigado, até semana que vem, doutor Álvaro. Obrigado, Barão, um abraço, Carla, um ótimo final de semana para todo mundo de máscara. É isso aí.